Boa noite, estamos começando o nosso programa Eclésia, estamos ao vivo pela Rede Século XXI. É uma alegria, toda terça-feira, nesse horário, a gente se encontrar para falar sobre catequese, história da igreja, vidas de santos. O programa Eclésia é um espaço onde a gente pode dedicar um tempo mais para aprender sobre as coisas da igreja. A gente sempre tem ajuda aqui de alguns sacerdotes queridos, sendo que na maioria das vezes é o Padre Guido Motinelli, que está aqui ao meu lado, nosso querido comentarista do programa Eclésia. Boa noite, Padre Guido, mais uma vez, bem-vindo. Boa noite, Eric. Boa noite, prezados amigos telespectadores. Um abraço fraterno para cada um de vocês e as vossas queridas famílias. Uma noite especial desejo para a Dona Ladi, o seu Adalberto Gambolonga de Criciúma, a Dona Silvana Tonetti, mas hoje, Eric, de uma maneira especial para o meu querido co-irmão e superior da nossa casa, o Padre Gilson Luiz Maia, lá de Bauru, porque estamos em clima de festa em homenagem à nossa padroeira, Nossa Senhora das Graças. É a paróquia que o senhor trabalha lá em Bauru, Nossa Senhora das Graças. Vai ter uma festa, né, Padre Guido, no dia 22, próximo agora, inclusive com a presença da banda Rosa de Saron, que é uma banda conhecida do cenário católico, aqui diversas vezes já esteve conosco aqui na Rede Século XXI, foto do pessoal da banda Rosa de Saron. Então, quem quiser mais informações sobre essa festa, basta procurar a paróquia Graças lá em Bauru. Perfeito. É isso, Padre Guido? Dia 22, a festa, então? Dia 22 é um domingo, né, na parte da tarde e à noite. Contamos com a vossa participação e a vossa presença e que tudo resulte em uma verdadeira homenagem de amor e de devoção para com Nossa Senhora. Amém. O pessoal da banda Rosa de Saron, no dia 22, vai estar lá na cidade de Bauru, então, aqui no interior de São Paulo, fazendo essa apresentação na paróquia que o Padre Guido trabalha, Nossa Senhora das Graças. E no dia 25, que é a quarta-feira seguinte a esse evento lá de Bauru, show Troféu Louvemos, show com os destaques do Troféu Louvemos, aqui na Rede Século XXI. Todo ano a gente tem a premiação do Troféu Louvemos, e algumas das bandas e cantores que são premiados, que foram lá no começo do ano premiados, agora, aqui em novembro, a gente faz um show. Então, lembrar que está aberto ao público. Se você quiser vir assistir conosco, além da banda Rosa de Saron, que a gente está dizendo aqui, então tá aí os dados para você certinho no seu vídeo. Dia 25, a partir das 8 horas da noite, aqui nos estúdios da TV Século XXI, presença da banda Rosa de Saron, também do cantor Tony Alisson e do cantor Patrécio Rocha, que foi uma das revelações da premiação nesse ano. Mais informações, faz o seguinte, liga para a gente, no telefone que a gente tem disponível aí no vídeo, que as nossas atendentes vão explicar certinho como é que você faz para vir participar conosco dessa festa. Então, no dia 25, Rosa de Saron, Tony Alisson e Patrécio Rocha, aqui na TV Século XXI, e no dia 22, a banda Rosa de Saron, lá na paróquia que o Padre Guido trabalha, em Bauru, também vai fazer um grande show, tá bom? Bom, dado o recadinho, vamos começar o nosso programa de hoje. Aliás, no final do programa a gente tem que lembrar também, a gente recebeu agora há pouco a visita aqui da Dona Odete e do Marcelo, que é lá de Indaiatuba, muito carinhosos, vieram fazer uma visita aqui para a gente no programa Eclésia. Muito obrigado, viu, Dona Odete? Seja sempre bem-vinda aqui conosco, nossa telespectadora. No final, o senhor lembra de botar o nome da Dona Odete na bênção, né, Padre Guido? Perfeito. O senhor sempre dá no final do programa. Porque agora a gente vai começar a conversar sobre um tema, Padre Guido. Aliás, eu já queria fazer esse programa há um bom tempo, porque eu acho que esse tema é muito importante. Graças a Deus deu certo hoje. Vamos falar sobre uma das especialidades, aliás, a principal especialidade do Padre Guido, que é a Bíblia. O Padre Guido, além de tantas coisas que estudou, dedicou muito tempo estudando sobre a Bíblia. É doutor em Bíblia e a especialidade é no Antigo Testamento. Então nós escolhemos um dos livros do Antigo Testamento para a gente falar no programa de hoje. É o livro do Levítico, né? Então o programa hoje é dedicado para a gente aprofundar um pouquinho mais sobre a história da nossa salvação, a história da Antiga Aliança. Vamos entender mais em que contexto esse livro do Levítico foi escrito, né? Vamos aprender um pouco mais sobre o Antigo Testamento, que o programa de hoje é dedicado sobre isso. Que, como eu disse, é a especialidade dos estudos do Padre Guido. Ô Padre Guido, muitas pessoas que estão nos assistindo, eu tenho certeza, que tem um pouco de dificuldade para entender o Antigo Testamento, porque requer um mínimo de preparo quando a gente vai se deparar com o Antigo Testamento. E é claro que a gente tem na igreja esse preparo, esse apoio, para que a gente entenda corretamente e interprete corretamente tudo o que aconteceu no Antigo Testamento. Certo. O senhor estudou muito esse assunto. Começa a colocar para a gente então, Padre Guido, para a gente começar a entender de maneira geral o que é o livro do Levítico e que contexto ele se apresenta na Bíblia. Certo. O livro do Levítico, na ordem da Bíblia, é o terceiro livro. Certo. Né, do Antigo Testamento. O primeiro chama-se Gênesis, o segundo Êxodo, o terceiro
E anuncio também o quarto, Números, e o quinto, Deuteronômio. São palavras um pouco difíceis, mas estes 5 livros formam o chamado Pentateuco. Isto é, um grupo especial de livros históricos. Todos os livros da Bíblia estão catalogados em 3 categorias. Categoria de livros históricos, uma segunda categoria de livros didáticos ou sapienciais e uma terceira categoria de livros proféticos. Peraí, Padre Guido, vamos com calma que esse assunto é difícil. Todas essas classificações que o senhor está dizendo, Sim. vale para todo o Antigo Testamento? E também para o Novo. Também para o Novo. Exato. No Antigo Testamento nós temos 46 livros e no Novo temos 27 livros, catalogados nessas 3 dimensões. Livros históricos, livros didáticos ou sapienciais e livros proféticos. Certo. Só quero lembrar um detalhe aqui, Padre Guido. Não faz muito tempo, nós fizemos um programa dedicado ao cânon bíblico, né? Como a igreja compilou a Bíblia Sagrada, né? Por que os livros que estão presentes na Bíblia estão lá e outros não estão, por exemplo? Esse cânon bíblico está disponível no site da Rede Século XXI, que a gente sempre divulga, mas os programas Eclésias, o programa Eclésia que toda semana a gente faz aqui, fica disponível para você assistir depois lá na internet. Então, acesse o portal rs21.com.br, basta clicar em Programa Eclésia, clicou em vídeos dentro da página do Programa Eclésia, você vai abrir toda a lista dos nossos vídeos. O programa sobre o cânon bíblico está disponível. É bom você assistir aquele programa que completa o que a gente está dizendo aqui hoje, né? Porque o Padre Guido já começou a explicar aqui sobre a maneira geral entre os livros da Bíblia. Lá está bem explicadinho. Mas o senhor falou aí de Pentateuco, Padre Sim. Guido. Pentateuco é uma palavra que vira e mexe, a gente ouve. E a Torá? Torá e Pentateuco é a mesma coisa ou tem diferença? Não, o conteúdo do Pentateuco é a Torá. Isto é, Torá é uma palavra hebraica que significa a lei de Deus. Certo. Inclusive, nós notamos, por exemplo, no segundo livro, o livro do Êxodo, a sequência até dos 10 mandamentos. Aliás, podemos dizer que todos os 5 livros do Pentateuco são uma sequência de regras, né, de um cânon de vida, um cânon até de santidade, Eric, né? E o Levítico, que é o tema de hoje, ocupa um lugar de grande destaque. Gente, quero ser sincero, é um dos livros menos lidos da Bíblia, o Levítico. Por isso que a gente resolveu fazer um programa sobre ele. Exatamente, já para que quase ninguém lê, conhecer. para a gente entender um pouco mais sobre esse livro, né, Padre Guido? E a origem, gente, é maravilhosa, porque mostra, em primeiro lugar, a necessidade que a pessoa humana tem de relacionar-se com Deus. Então, pera, vamos com calma, Padre Guido. Sim. É porque o tema hoje, eu acho que é um tema difícil, a gente tem que ir com calma para a gente não perder nada. Dos 5 livros que compõem o Pentateuco, repete para a gente, por favor, quais são os 5 livros. São Gênesis, Certo. livro das origens, Êxodo, que significa a saída do povo, né, do Egito, Certo. Levítico, o tema de hoje, Certo. Números, que foi o recenseamento das pessoas, e Deuteronômio, que significa a segunda lei. Então, Pentateuco, porque vem de 5. 5. Estes primeiros 5 livros formam um grupo à parte. Os livros históricos do Antigo Testamento são 21, divididos em 2 grupos, 5, Pentateuco, Certo. mais outros 16. Né? Agora, este livro do Levítico ocupa um lugar de destaque, não porque está no meio dos 5, mas porque mostra exatamente como a pessoa humana sente a necessidade de estar com Deus. Certo. É um livro, portanto, de uma formação espiritual que deve ser lida, Eric, e interpretada conforme a mentalidade da época no qual foi escrito. Talvez, digamos a verdade, falaria neste momento como biblista. Talvez uma das motivações pelo qual foi um pouquinho colocado de lado, porque tantas regras que estão escritas neste livro não se adaptam mais ao sistema de hoje. Porque a gente tem que, como o senhor bem disse, entender isso com a cultura daquela época. Daquela Servia para aquela exato. época. Depois veio Jesus,
né, que mostrou como ele era uma verdadeira ponte entre Deus e a humanidade, e Jesus nunca desprezou o que está escrito neste livro, certo, mas colocou exatamente a prioridade na sua pessoa como mediador entre Deus e o homem. Aquilo que a gente aprende que o próprio Jesus, inclusive, nos ensinou dessa maneira, que ele veio tornar a lei a perfeição, mas não veio abolir a lei. Não veio É disso nunca. que a gente está falando, Padre Guido? Exato. Alguém poderia perguntar, mas vem de onde esta palavra Levítico? Não, peraí, eu acho que todo mundo já está perguntando, mas eu quero ainda insistir, antes a gente entender da onde vem a palavra Levítico Sim. e aprofundar nesse conteúdo. Eu estou com uma preocupação que a gente acelerar um pouco e ficar alguma coisa importante para trás. Sim. Torá e Pentateuco, então está claro que é a mesma coisa. Podemos dizer que sim. Por que então tem esses dois nomes, Torá e Pentateuco? Pentateuco é uma palavra grega. Torá é a mesma palavra em língua hebraica. Ah, né? então é a mesma palavra. Sim, exato. Mas esses livros foram escritos em hebraico. Em hebraico, sim. E quase todos os primeiros livros da Bíblia foram escritos em hebraico, né? Certo. Aliás, o autor dizem que foi Moisés. Ah, o livro de Levítico foi Moisés que escreveu? Sim, todos os 5 livros. Ah, os 5 do Pentateuco? Sim, exato. Ou pessoalmente, ou ditou para alguém, mas da narração contida nos primeiros 5 livros da Bíblia é típica de Moisés. Ô, Padre Guido, vira e mexe a gente fala aqui no programa que a nossa história de salvação, a revelação divina, ela se encerra com a morte do último apóstolo, né? Sim. Na plenitude dos tempos, o verbo encarnado, que é o próprio Jesus, veio ao mundo e a gente já conhece toda a história. Quando a gente fala de história da salvação, quando a gente fala de revelação divina, esses livros do Pentateuco, para nós que somos católicos, faz parte de toda essa história, não faz? Sim, É o início dessa história? E como, claro, tem um grandíssimo valor. Porque os judeus aceitam esses livros, mas nós também, né? Nós católicos também, claro, né? Nós temos um grandíssimo respeito, porque veja que Jesus, como você citou muito bem, não veio para abolir o que está escrito no Antigo Testamento, mas para fortalecer e explicar o que está escrito. Por isso, nós temos que agradecer a Deus pela passagem que acontece de uma maneira também natural, sobretudo com a chegada de Jesus no mundo. Mas toda a história sagrada é um caminho que nos leva ao encontro com Deus. É bom a gente dizer isso, senão a gente dá a impressão que fala assim, olha, é Antigo Testamento, está tão longe da minha cultura, faz tanto tempo que escreveu, isso aí já não é mais comigo. Não, absolutamente. Um caso prático. O livro que vem antes do Levítico, o Êxodo, no capítulo 19, apresenta os 10 mandamentos. Gente, são milhares, milhões de anos que foi escrito. E nunca nós poderemos modificar nem uma palavra sequer desta lei de vida eterna. Aquelas leis são eternas, né, Padre Guido? Exato. Bom, agora aqui o nosso tema, que é o livro do Levítico. Explica pra gente, então, de onde vem esse nome Levítico, certo. Padre Guido? O Levítico vem da palavra Levi. Levi era um dos 12 filhos de Jacó. E a história fala, voltamos ao livro do Êxodo. Nós sabemos que a um certo ponto, 50 dias depois que o povo saiu do Egito, o livro do Deuteronômio fala até do número 650 mil pessoas, né? Certo. E o povo parou no deserto enquanto Moisés subiu no Monte Sinai, onde passou vários dias e recebeu, né, as tábuas dos mandamentos. Certo. Agora, quando ele desceu, carregando as tábuas com as 10 leis, ouviu um barulho de festa, está escrito no livro do Êxodo. Ele não sabia que festa era, mas o que havia acontecido? O povo, notando que Moisés estava demorando a descer, pronto, deu uma loucura no povo, juntaram anéis, brincos, objetos de ouro, fundiram tudo isso e formaram um bezerro de ouro, e começaram a fazer festa adorando o bezerro de ouro. A reação de Moisés foi imediata. As tábuas da lei de Deus
de Deus e jogou contra a rocha e contra aquele animal feito de ouro, né? Certo. E obrigou todo mundo a fazer penitência. Foi aí que os descendentes de Levi apresentaram a Moisés dizendo: nós queremos nesta nobre causa de ser pessoas responsáveis pelo culto até de penitência, para manifestar o nosso relacionamento com o único verdadeiro Deus que existe. E, portanto, nasceu naquele momento um serviço religioso. Levita foi chamada aquela pessoa que doa o seu tempo para a cultura de um serviço religioso. Naturalmente, no segundo momento, os levitas se tornaram também sacerdotes, que não tem nada a ver conosco, sacerdotes. Pessoas sagradas, como, digamos assim, mediadores entre Deus e o povo. Por isso, nasceu um culto dedicado única e exclusivamente para a causa de Deus. Durante o tinha esse sentido do sacerdócio, nesse contexto do Antigo Testamento. O Padre Guido, então, Levi, um dos filhos de Jacó. Sim. E aí, os descendentes eu ia dizer o descendente dessa descendência ia ficar feio, né? Os descendentes dessa tradição adquiriram o nome de levitas. E eles entenderam, então, o que aconteceu ali com Moisés. Sim. Eles entenderam que o povo se afastou de Deus adorando aquele bezerro de ouro, né, Padre Guido? Exato. Portanto, foi dada a denominação a esse grupo de pessoas que, colaborando com Moisés, prestar homenagem a Deus. E, naturalmente, gente, o pecado que aconteceu, né, por ter adorado o bezerro de ouro, e foi lá que Moisés teve a ideia de criar até rituais de expiação pelo pecado. Ô, Padre Guido, esse período todo que a gente está conversando sobre o livro de Levítico, esse episódio que aconteceu após a saída e a adoração do povo a esse bezerro de ouro, sim, e Moisés ter quebrado essas tábuas, etc. Na ordem cronológica, mais ou menos estipular que período da história a gente está tratando? Bom, olha, estamos com mais de 1.500, 1.600 anos antes de Cristo. Antes de Cristo, sim. 16 séculos antes de Cristo. Sim, sim, porque as primeiras páginas parece que foram escritas no ano 1800, 1850 anos antes de Cristo, né? E portanto, esta categoria de pessoas chamados levitas se tornaram até famosos na história pela contribuição generosa que fizeram para o que dizia tudo de sagrado. É correto pensar assim que esses levitas, o senhor me corrija se estiver errado, era uma espécie assim de animadores daquela religião que já era, enfim, eles uma espécie de animadores do templo, vamos dizer assim, tá certo? O levita, assim? Você acertou plenamente dizendo que é o animador de um culto, certo? Né, de uma celebração. Ao passo que depois aconteceu que se formou um grupo de pessoas que seriam consagradas como sacerdotes. Por isso temos sacerdotes e temos os levitas. Ah, entendi. São duas categorias. Não são sinônimos, então. Sacerdote e levitas não são sinônimos. Podemos dizer que, com certeza, uma pessoa, antes de ser consagrada, digamos, de sacerdote, era levita. Ah, entendi. Legal. Bom, Padre Guido, a gente já está terminando o primeiro bloco. Vou pedir para o senhor, logo depois que a gente voltar do intervalo, o senhor lembrar para a gente, e a gente entender o contexto, por que Jesus citou, por exemplo, tanto um sacerdote quanto um levita na parábola do bom samaritano. O senhor acabou de falar de sacerdote e levita, e Jesus citou tanto um sacerdote quanto um levita na passagem do bom samaritano. Vamos entender o que isso significa? Você pode ligar para a gente, você pode mandar o seu e-mail, mensagem via WhatsApp, você já está acostumado com o programa Eclésia, sabe que a gente tem esses canais de comunicação para receber a tua dúvida, o teu comentário.
tá bom? Se você quiser aproveitar o intervalo para mandar para a gente a pergunta, fica à vontade. E a gente continua falando sobre isso, então, logo depois do intervalo. Sai daí, a gente volta já já.